Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se você é uma pessoa que não tem dores na coluna, ou que também não conhece alguém que tenha dores na coluna que possa indicar esse vídeo, eu acho que não tem finalidade nenhuma você assistir esse vídeo. Então, para salvar seu tempo, dá um like aí e não tem a necessidade de continuar no vídeo. Mas para vocês que que sofrem de dores na coluna, assim como eu vinha sofrendo desde os 30 anos de idade, dor essa que se tornou crônica por diversas vezes, eu vou dar para vocês uma dica muito interessante, algo que eu fiz para mim e funcionou. Primeiro, explicando um pouquinho sobre as minhas dores na coluna. Eu já fiz consulta com diversos ortopedistas, desde 12 anos atrás. Cada ortopedista me apresentava um tipo de solução ou um tipo de remédio, mas que na verdade não eram coisas duradouras. Eu acabava continuando com a minha dor lombar. Conheço diversas pessoas que têm esse mesmo tipo de dor. Eu tenho minhas degenerações nas vértebras comuns da idade, de pessoas mais altas. Tenho uma compressão no último disco, onde ele praticamente sumiu, e ali eu tenho com frequência inflamações que geram dores muito fortes, dores incômodas. Essas dores, elas eram mais fortes pela manhã, quando eu saía da cama. Eram dores que realmente incomodavam, e aqueles primeiros passos do dia acabavam sendo muito difíceis para mim, ou mesmo uma atividade de vestir uma meia, calçar um tênis, amarrar um tênis, né? Ou vestir ali uma roupa de baixo, era algo muito difícil para mim, porque eu não conseguia dobrar o meu corpo, né? Então eu ficava muito limitado. E durante a pandemia, mesmo não fazendo atividades na academia, no CrossFit que tem aqui atrás da loja, ainda assim as minhas dores continuavam. Todos os dias de manhã, aquela dor mais intensa. E aquilo foi mexendo comigo de tal forma que eu precisava testar alguma outra coisa para tentar resolver aquele problema. Foi então que eu troquei o meu colchão por um colchão bem mais sofisticado, tecnologia alemã, paguei caríssimo. O colchão chegou em casa no ano passado, durante a pandemia, troquei ele, e para o meu espanto, nas noites posteriores eu continuava acordando com a mesma dor. Todos os dias de manhã era aquele problema para eu dar os primeiros passos. E eu notava que quando eu ia para alguma atividade outdoor, que eu dormia numa rede, ao sair da rede eu não tinha esse problema da dor, eu não tinha essa dificuldade de dar os primeiros passos. Inicialmente eu ligava a atividade outdoor em si a essa ausência da dor, alguma coisa que tirasse o estresse dos nervos, alguma coisa nesse sentido. Porém eu trouxe a rede então para o meu dia a dia para fazer esse teste. Eu comecei a dormir em casa quando eu ia almoçar, ainda durante a pandemia, nas cestas que eu fazia 20, 30 minutos de cochilo, eu estava cochilando numa rede, e aí saía da rede sem a dor. Já se eu fizesse o mesmo na cama, eu saía dolorido da cama. Então, no dia 4 de março deste ano de 2021, eu falei para minha esposa, vou colocar uma rede sobre a minha cama e vou passar a dormir todos os dias em rede, porque eu acho que isso vai solucionar o meu problema. Fiz isso desde o dia 4 de março, a rede por cima da minha cama, e comecei a dormir em rede. Desde a primeira noite, não tive mais problemas de acordar com dores. Até lembro de ter enviado mensagens para o Palmieri, que é o proprietário da Campa, que fabrica dessas redes aqui que eu estou deitado em cima. Aliás, é uma rede igualzinha a essa daqui, que é uma rede Adventure da Campa, que eu durmo todos os dias, uma rede de nylon, né? Eu comecei a mandar mensagens para o Palmieri, dizendo, Palmieri, primeiro dia, segundo dia, uma semana, 2 semanas dormindo na sua rede, e eu não tenho mais problema. E aí ele me lembrou que anos atrás ele já tinha me falado sobre relatos de clientes dele, que tinham passado a dormir em rede e passaram a não ter mais problemas de dores na coluna. E aí sim eu falei, pô, perdi bastante tempo não tendo experimentado isso antes, né? Mas por sorte comecei esse ano, então já fazem alguns meses aí que eu só durmo em rede, em casa, salvo uma ou outra noite aí que eu dormi na barraca de teto, ou que o meu filho acabou dormindo na rede e eu tive que ir para a cama. Então não foram mais aí do que 6 ou 7 noites nesse período todo em que eu dormi na cama. O restante tudo foi realmente na rede. E eu solucionei o meu problema. Já tem 3 meses que eu voltei para as atividades na academia aqui atrás da loja.
E é impressionante, mesmo quando eu forço um pouquinho mais na academia, à noite que eu passo na rede, parece que dá aquela consertada na coluna de um jeito que eu acordo bem. É certo que o fato de eu dormir na rede, ele não soluciona, ele não resolve as minhas degenerações da coluna. Ele simplesmente não agride mais a coluna durante a noite. Ele não me deixa ainda mais inflamado para acordar mal. Com essa solução que eu dei para essas minhas dores na coluna, eu comecei a ficar muito curioso, mas o porquê? O que acontece na rede que é diferente de uma cama? Por que se eu dormir na rede, mesmo nessa posição aqui que eu estou, ou mesmo aqui mais inclinado para ficar mais reto, o porquê que isso me resolve o problema das dores na coluna? Comecei a pesquisar bastante e achei até reportagens como essa que eu vou colocar agora. Dormir na rede causa menos problemas na coluna do que descansar na cama, por exemplo. É o que revelou uma pesquisa feita na Universidade Estadual do Pará. Para a Sônia, a rede não é só uma opção para relaxar depois do almoço ou aos fins de semana. Faz parte da rotina, hábito que vem de família. Eu sempre me dei bem em rede. Cama é que eu sinto, amanheço toda dolorida. Você tem o sono melhor na rede? Com certeza. Os benefícios que a comerciante sente ao dormir na rede estão sendo estudados por uma universidade do estado do Pará. Durante 3 anos. Porém, o conteúdo que eu achei mais interessante foi o Dr. Aldinei, um fisioterapeuta do canal Viva Sem Dor. Olha que bacana a explicação dele do porquê que quando a gente dorme na rede a gente acorda sem dor versus o porquê de quando a gente dorme na cama a gente acorda com dor. Olha que interessante. Quando você dorme na rede, a sua coluna faz isso. Abre aonde tem as raízes neurais. É como o feto dentro do útero. A coluna tem essa curvatura. Quando a pessoa fica em posição ereta, se tem encurtamento da parte da frente, aqui está encurtado, a pressão vem para trás. Quando a pessoa deita na cama, se tem encurtamento no corpo, a hora que deita na cama, o quadril pressiona, a cabeça pressiona, né? Pressiona em cima, e aí a pessoa tem compressão dos nervos. Quando a pessoa dorme na rede, geralmente ela vai dormir e vai fazer isso. Então, aonde tem a raiz do nervo que está saindo de dentro da coluna para a musculatura, está saindo para o corpo, vai descomprimir a raiz quando a pessoa deita na rede. Então, é mais confortável deitar na rede do que deitar no colchão. Então, não vai prejudicar dormir na rede. Vai ajudar a dormir e descansar, porque está descomprimindo a raiz do nervo. Está abrindo aonde sai a raiz do nervo. Não é interessante, né? Isso é algo que eu não sabia. Que se eu dormir reto numa cama, ali sim eu vou estar comprimindo os meus discos e vou estar inflamando a minha coluna, né? Agredindo a minha coluna todos os dias à noite, né? Para quem não tem problema na coluna, não tem dores de coluna, não faz diferença. A pessoa pode continuar dormindo numa cama, né? Mas para quem tem dores na coluna frequentes, dormir na rede é uma alternativa muito interessante, é fácil, é barato, você consegue colocar uma rede em algum lugar da sua casa e é impressionante outras soluções que a rede traz, né? Vou citar algumas delas. A rede, diferente da cama, ela não causa pontos de compressão, então você não fica com partes do seu corpo doendo, porque essas partes estão sustentando mais o seu corpo, que é o caso da cama, né? A gente afunda muito o colchão no quadril, na parte da cabeça. Já na rede, ela te abraça por inteiro. Então ela divide o peso do seu corpo, sustentando ele por inteiro. Qualquer parte do seu corpo que estiver encostando na rede, ela vai estar sustentando o seu corpo de forma igual às outras partes do seu corpo. Então você não tem pontos de compressão, né? Eu falei para vocês, eu dormi aí cerca de 6 ou 7 noites nesses últimos meses todos em cama. E todas essas vezes que eu precisei dormir na cama, eu fiquei com muitas dores no corpo, porque a gente volta a sentir essas dores por compressão, que no dia a dia, dormindo numa cama, você acaba se acostumando com essas dores, né? Ou com essas compressões, né?
Quando você dorme na rede, que você se alivia dessas dores, a hora que volta para um colchão é uma sensação muito ruim. Então a gente até causa uma certa dependência com a rede, né? Então vale a pena para cada tipo de degeneração que a pessoa tem na coluna, procurar tratamentos que resolvam o seu problema de coluna. Aliás, no canal Viva Sem Dor, o Dr. Aldinei indica diversos exercícios que você pode fazer para tratar os seus problemas de coluna e não resolver apenas o problema da dor, como é o caso da rede, né? Mas para mim foi um alívio impressionante. Eu conto isso para amigos, para familiares, aliás, foram eles que me solicitaram para fazer esse vídeo. Dá o seu relato que isso pode ajudar muita gente. O Christian Fuchs, que é um grande amigo meu, fabrica os caiaques da Eclipse Caiaques, a gente rema junto de vez em quando. Ele me escutou também dando esse meu depoimento e esses dias ele me ligou dizendo: poxa, já estou há 3 semanas dormindo em rede e solucionei também minhas dores na coluna, né? E ele é muito acostumado a dormir em rede no ambiente outdoor. Quando ele viaja de caiaque, ele está sempre dormindo em rede. Ele só não tinha levado isso para dentro de casa, né? Esse é o diferencial. Então no nosso mercado, né, quem conhece aqui o nosso canal da Nepal Montanhismo, sabe que a gente com frequência dorme em rede, né? Muitos de vocês também dormem em rede quando estão acampando. A grande diferença, o que trouxe a solução para o meu problema de dores na coluna, foi dormir na rede todos os dias, né? Outra diferença que tem da rede para um colchão, uma rede dessa daqui de nylon, que eu uso para dormir, eu posso pegar ela inteira e colocar para lavar numa máquina de lavar roupa. Ela sai inteira limpa, ou seja, não me sobra ácaro nenhum na rede. Para quem tem problema de rinite ou qualquer outra alergia respiratória, a rede soluciona esse problema, porque você consegue lavar todo o seu sistema de dormir, diferente de um colchão que você não consegue, né? Para dormir na rede você pode ou não, é questão de escolha, né, utilizar um travesseiro. Basicamente não há necessidade de você utilizar um travesseiro, mas se você quiser utilizar, pode utilizar também, fica confortável. Eu só recomendo travesseiros bem mais baixinhos, né, em geral aqueles travesseiros infantis, porque basta uma pequena diferença de altura que já fica extremamente confortável. Se você botar um travesseiro alto, fica estranho na rede. Para você se cobrir do frio, é normal, é como se você estivesse numa cama, basta você utilizar um cobertor. Nos dias mais frios, aliás, esse ano fez um frio muito intenso, né? O que eu fiz foi colocar um edredom em cima da rede, e aí eu deito sobre o edredom e me fecho em 2 partes, então basicamente eu me empacoto dentro da rede. Com isso eu passei noites aí super geladas de forma confortável, né? Então é isso daí, deixei meu relato para vocês, espero que isso ajude alguém. Eu não estou deixando aqui nenhum estudo científico sobre dormir em rede, apenas esclarecendo, né, desmistificando de que dormir em rede não faz mal para a coluna. Você pode ter a impressão de que você está mais torto numa rede, mas pelo contrário, a rede faz menos mal do que faz uma cama, né? Esse tipo de rede aqui que a gente usa no Brasil, ela é do Brasil, ela é do indígena, a origem dela é brasileira. Os índios já dormiam em redes assim há centenas de anos atrás, e você não tem relatos em comunidades indígenas que ainda dormem em rede sobre problemas na coluna. Alguns estudos que eu achei, principalmente de universidades do Pará, mostram que quem dorme em rede, mesmo pessoas idosas, tem menos problemas, menos dores na coluna do que pessoas que dormem em cama, né? Então a gente tem no Brasil aí a solução para um problema que acomete aí uma fatia muito grande da população mundial, né? E você consegue de forma barata, sem precisar fazer cirurgia na sua coluna, nada disso, sem tomar remédios. Desde o dia 4 de março deste ano, eu não tomei mais nenhum remédio para inflamação na coluna. Então, além de eu ter resolvido o meu problema de não sentir dor, eu também parei de intoxicar o meu organismo com remédios fortes para dor na coluna, né? Então, se você conhece alguém que tem dor na coluna, recomende esse vídeo para que a pessoa veja o meu testemunho. Esse meu testemunho também, ele foi somado a outros amigos que também escutaram e começaram a dormir em rede, também deram o seu mesmo depoimento. Então, eu achei isso muito bacana, já pude ajudar algumas pessoas com esse meu testemunho sobre dormir em rede, né? E detalhe, repara nessa rede aqui que eu estou dormindo, ela é essa que tem diversas cordinhas, ó, ao invés de uma só, né? Então ela te permite abrir, a rede fica muito grande, né? Você pode dormir aqui nessa posição, ó,
a 30, 45 graus da rede, e ela é bem grande, né? Ela abre, então ela é como se você estivesse dormindo numa cama de casal, né? Então eu recomendo esse tipo de rede ao invés daquelas que fica muito fechadinha, que pode ser desconfortável para você à noite. E detalhe, para quem nunca dormiu uma noite inteira numa rede, você precisa insistir as primeiras noites. Como a gente fez, quem acampa em rede no Mundo Outdoor, a primeira vez que você dorme numa rede, nunca é a melhor de todas. Você precisa dormir mais vezes para você se acostumar com a forma com que a rede te abraça, e aí sim você passar a sentir confortável. Aliás, o Dr. Aldinei comenta no vídeo dele, né, que você, quando está numa rede, lembra muito o acolhimento que você tem dentro da barriga da mãe, né? Então você fica numa posição fetal, o que é muito mais confortável para o ser humano do que você ficar reto sobre uma cama, né? Espero ter ajudado muita gente aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo no nosso canal.